Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, a FEComércio, é uma entidade que há 8 décadas representa o setor terciário no estado, acompanhando as transformações no comportamento do consumidor e dos empresários, que vêm se reinventando para permanecer como uma das forças da nossa economia. A federação reúne hoje 47 sindicatos filiados, 8 sindicatos conveniados, que juntos com a entidade representa quase 810 mil empresas nos 853 municípios mineiros. O nosso convidado do Band Entrevista de hoje é o presidente da FEComércio Minas, o senhor Nadim Donato. Presidente, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar batendo um papo com você e tentando falar um pouquinho sobre o sistema comércio. O presidente está com a agenda cheia aqui na nossa região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e noroeste do estado, justamente com o projeto Sistema FEComércio Minas Gerais na rua. Começou aqui em Uberlândia, especificamente, na última quinta-feira, se encerra agora domingo, dia 4. Presidente, qual é o foco desse trabalho junto da comunidade? Aqui a gente pôde mostrar no nosso jornalismo, vocês montaram a base de vocês no Parque do Sabiá. A ideia, Ricardo, a FEComércio ela possui os braços sociais SESC, SENAC, só que nós temos as unidades fixas. Então, quando nós precisávamos explicar ao público em geral que o nosso foco, o nosso cliente, ele é o colaborador do comércio de bens, serviços e turismo e também as pessoas de baixa renda. Então, como que nós vamos chegar a essa população enorme? E aí nós decidimos fazer a FEComércio na rua, que era levar todos as nossas unidades móveis para a rua e abrir ao público 100% gratuito. Então, nós estamos aqui, é a 7ª cidade do programa, tem sido um resultado maravilhoso. Esses dias nós estamos com lotação máxima, já estamos com 200 inscrições feitas na área de oftalmologia, 170 na área de saúde, que é a nutricional, biopedância, essa questão da saúde. Essa nós temos que fazer as inscrições. Porém, o restante que está lá, os cursos de gastronomia, a questão da união entre você querer um emprego e aquele empresário que está necessitando de um funcionário com perfil adequado a ele, nós temos essa união também. Temos lá shows, um momento para as crianças, diversão, dança, lazer, cultura. Então, é levar o nosso sistema para a rua e dali para que as pessoas possam conhecer e utilizar em maior escala nas nossas unidades fixas, que é o caso de Uberlândia. Nós temos uma unidade do SESC, uma unidade do SENAC. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos fazendo cursos gratuitos de enfermeira, de garçom, barista, ajudante de cozinha, cozinheiro, chefe, coqueteleiro, barista. Esses cursos eles serão feitos na unidade do SENAC. Mas as pessoas que forem lá, nesse final de semana, elas poderão já conhecer um pouco e serem direcionadas para esses cursos. Ter um encaminhamento, Exatamente. E volto a falar, todos os cursos gratuitos para esta população que eu falei. Se o empresário, se o trabalhador não vai até a FEComércio vai onde o povo está, O presidente está falando, esse é um projeto novo, aí então implementado na sua gestão. A 7ª cidade, Uberlândia, vocês devem percorrer quantas cidades em Minas Gerais nessa primeira temporada? Até o final do ano nós devemos percorrer 17 cidades. Sempre a cada 15 dias, porque aí nós temos o descanso da equipe, o deslocamento das nossas unidades móveis, E aí nós precisamos dar uma paradinha de uma semana. Então são 4 dias, 5 dias, às vezes, em cada cidade. O presidente citou alguns dos atendimentos prestados nesse projeto, Mas talvez o grande público, mesmo os empresários, o consumidor, o trabalhador, não tenha a noção da dimensão do que é o trabalho feito pela FEComércio, É como a gente tentar mostrar isso de uma forma didática, sucinta, a importância desse trabalho que vocês vêm fazendo, como eu disse no início do programa, há mais de 80 anos. Primeiro é importante que as pessoas saibam que esse dinheiro vem do empresariado. O empresário recolhe ali 1%, 1,5% na folha,
e aí ele destina isso à Receita Federal, a Receita Federal repassa esse dinheiro, por exemplo, no caso da proporcionalidade de Minas Gerais. Nós recebemos esse dinheiro no SESC e no SENAC e todo esse dinheiro ele é voltado para o nosso público, que é as pessoas de baixa renda, que não têm condições de pagar um curso, de ter uma saúde, de ter um clube, um divertimento, uma diversão, enfim. Nós temos, então, vamos dizer, esses braços sociais para fazer isso. E as pessoas que trabalham no comércio em geral, no turismo, no bar, no restaurante, no hotel, essas pessoas têm o direito ao lazer, às vezes por exemplo, eu vou me hospedar, mas vai hospedar num SESC com um valor muito mais em conta para ele poder ter acesso. As nossas unidades... São famosos os hotéis. Sim, com certeza, são bons hotéis. A gente tem uma equipe assim, altamente qualificada, que recebe muito bem. Ali ele vai ter curso de natação, vai ter piscina, vai ter lazer, quadra poliesportiva, todos os esportes, vai poder fazer uma dança, uma música. Então nós temos a cultura. Além disso, para as crianças, o ensino básico até 5 anos, depois até 12 anos. Temos o contraturno, as mães que vão ou os pais irão trabalhar, podem deixar o seu filho lá para que ele possa ter ali uma requalificação, uma melhora no estudo e, ao mesmo tempo, os pais poderem ter a oportunidade de fazer o seu trabalho. E agora estamos criando também uma novidade dessa nova diretoria, que é o reforço escolar na área de matemática e português, que são as áreas assim que as pessoas, as crianças, os jovens necessitam de mais um reforço. Presidente, eu estou achando interessante porque quando a gente fala de uma entidade representativa do comércio, normalmente a conversa ela se inicia falando dos interesses, dos benefícios aos empresários. E o presidente está fazendo justamente ao contrário. A gente está começando aqui a nossa conversa falando dos benefícios, da preocupação com o trabalhador, quem é a mão de obra que alimenta o comércio. Então, essa é uma preocupação que... Né? Essa é a nossa função, né, Ricardo? Assim, e completando essa função, a gente entra com o SENAC, que é exatamente a aprendizagem comercial. Então, aquele entrante no comércio, que ele quer se qualificar, então ele tem um curso de técnico, ele pode fazer uma requalificação, aquele que já está no comércio, ele vai subindo níveis de conhecimento, como, por exemplo, ajudante de cozinha, depois vai a cozinheiro, enfim. Pode chegar a chefe de cozinha, né? Hoje nós formamos grandes chefes. Tem a questão do cumim, que é aquele que antecede o garçom. Então, nós temos toda uma preparação para o comércio. E aí, falando de modo geral no varejo, o estoquista, o caixa, o vendedor, o atendente. Então, assim, esse é o papel institucional social. Aquele dinheiro que eu falei que o empresário coloca para o social é feito para isso. E, assim, o SESC e o SENAC, que são os braços sociais da Federação do Comércio, eles trabalham nessa função. Então, assim, é muito importante essa pergunta sua. É fundamental porque é um direito do trabalhador, é um direito da pessoa que tem baixa renda utilizar isso. Então, é o bem-estar, né, a qualidade de vida do trabalhador, é a preocupação com a formação também da mão de obra, e aí a gente vai chegar lá no empresário, porque a gente sabe, hoje, essa semana, o CAGED mostrou, né, um aumento na quantidade de contratações com carteira assinada, mas a gente sabe que, por outro lado, vamos pegar no caso do comércio, tem muita vaga disponível, mas não tem um profissional qualificado. Né? Ele está apto a trabalhar, mas não tem um conhecimento. Exatamente. E vocês vão lá e treinam esse trabalhador. Esse é o nosso vocês papel. Dão conhecimento. A ideia é também ajudando o empresário, porque quando nós colocamos uma mão de obra mais qualificada para o empresário, e esse empresário pode ser um pequeno, um médio empresário. Eu vou te dar um número aqui, 92% das empresas mineiras, elas são pequenas e médias. E essas empresas são as que mais empregam. Normalmente são empresas unifamiliares que detêm aí normalmente 2 a 5 funcionários. Então elas são as que mais empregam. Só que às vezes eles não têm um RH para contratar, não tem. Então é papel nosso treinar essas pessoas e colocá-las no mercado de uma maneira melhor. Por quê?
ele vai ajudar o empresário a vender mais, a trabalhar melhor e, ao mesmo tempo, essa pessoa vai ter um salário digno, um salário melhor. Então, o nosso papel é esse, o nosso papel social, mas, ao mesmo tempo, ajudando o empresariado também. Presidente, eu vou fazer um breve intervalo aqui no nosso Band de Entrevista, na sequência justamente para a gente falar dos benefícios, a assistência, como é que a FEComércio pega na mão do empresário para seguir nessa empreitada, tá certo? Band de Entrevista de hoje, então, recebendo o presidente da FEComércio Minas, o senhor Nadim Donato. Na sequência do intervalo, a gente conversa um pouquinho mais. Bioenergética Aroeira apresenta 39ª Expo Capitu, de 31 de maio a 4 de junho. Não perca as grandes atrações que vão agitar a festa. São shows incríveis com o melhor do sertanejo para você cantar junto e se emocionar. 39ª Expo Capitu. Apoio Câmara e Prefeitura Municipal de Tupaciguara. Realização Sindicato Rural de Tupaciguara. Gestão Armando Casanova. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem apresenta Campanha do Agasalho 2023. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você puder doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 10 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2023. Apoio Uniub, Universidade de Verdade. Mês das Mães Terminal Central, prático e perto de você. Novo amaciante concentrado Casa Flor, perfuma por onde passa, é da Politriz. Aniversário premiado Bretas, participe e concorra a prêmios. Realização Band Triângulo e Band FM. Ei, você aí que ainda não comprou o Triângulo da Sorte, corre que ainda dá tempo. Baixe o novo aplicativo. É leve, fácil e rápido. Que tem dinheiro, 2 motos e no quarto prêmio, um Corolla Cross mais 40 mil reais. Corre que ainda dá tempo. Baixe o novo aplicativo e compre. Madeireira Uberlândia. Além de madeiras, temos vários tipos de materiais para construção, telhas, material hidráulico em geral e muito mais. Fale com a gente e feche um grande negócio. Madeireira Uberlândia, Alípio Braão 2440 São Jorge. Faça curso superior à distância com uma das maiores universidades do país. Unimar tem polo em Uberlândia, Uberaba e Araguari. Curso superior a partir de R$ 99,90 por mês. Conquiste o seu lugar no mundo. Chame no WhatsApp 984250732. Bioenergética Aroeira apresenta 39ª Expo Capitu, de 31 de maio a 4 de junho. Não perca as grandes atrações que vão agitar a festa. São shows incríveis com o melhor do sertanejo para você cantar junto e se emocionar. 39ª Expo Capitu. Apoio Câmara e Prefeitura Municipal de Tupaciguara. Realização Sindicato Rural de Tupaciguara. Gestão Armando Casanova. Band de Entrevista de volta, hoje recebendo o presidente da FEComércio Minas, senhor Nadim Donato. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, presidente. Falávamos no bloco anterior, né, a preocupação com o trabalhador, com o cidadão, o bem-estar, a formação da mão de obra. Agora gostaria de um enfoque no empresariado, né? No início do nosso programa, aqui eu fiz questão de destacar o tamanho da FEComércio, 47 sindicatos filiados, mais 8 conveniados, 810 mil empresas, né, em todo o estado de Minas Gerais que compõem hoje a FEComércio. Quanto maior ela poderia ser? Quantos empresários talvez não tenham conhecimento, não tenham informação desse trabalho que é feito pela FEComércio? Primeiro nós temos um trabalho de ganho e perda de empresas no estado. Tivemos uma perda muito grande com a pandemia, muitos fecharam, né? Mas eu diria que os nossos números são realmente muito grandes. Você citou a questão da quantidade de empresas. Nós empregamos em Minas Gerais cerca de 2,5 milhões
600 mil empregos diretos, fora os indiretos. E aí, com esse número, nós representamos 62% do PIB mineiro. 62% o comércio de bens, serviços e turismo juntos. É um número muito grande, expressivo para Minas Gerais. Tive a oportunidade de conversar com o governador sobre isso, pedindo apoio a ele, porque o empresariado veio desse momento de pandemia, muitos pegaram empréstimo e muitos desses empresários estão pagando, mas eles precisavam de um tempo. Os juros aumentaram, logicamente os empréstimos foram revistos, então hoje nós temos um problema de falta de crédito no mercado. Os bancos recuaram com essa questão toda aí, não só de Brasil, mas mundial, e houve uma retração de crédito e com isso os empresários estão precisando de capital de giro. Nós da FEComércio, junto com a CNC, fazemos alguns movimentos para isso, estamos tentando uma linha de crédito via BNDES, devemos ter uma conversa com o mercadante para ver se conseguiríamos essa linha de crédito especial para uma recuperação aí de 2, 3 anos desse empresariado. Esse é um ponto. A FEComércio também ela trabalha em outras frentes importantes com relação à reforma tributária, com relação ao Brasil competitivo, e são ações que, junto com a Confederação Nacional do Comércio, né, aí, capitaneados pelo nosso presidente José Tadros, nós estamos tentando levar para o empresariado esse alívio aí nos próximos 2, 3 anos. Acreditamos que esse número de 2, 3 anos é um número em que o comércio voltará a uma fase de recuperação. Nós podemos ver, eu falei o problema das pequenas e médias empresas, nós também estamos vendo que as grandes redes passam por um momento difícil. Isso tudo gera desemprego. Desemprego gera endividamento da população. Endividamento da população gera pouca venda no comércio. Então, é um sistema virtuoso que para a gente é muito ruim. Nós estamos tentando reverter essa volta, né? Então, assim, eu entendo que a FEComércio precisa, nesse momento, se preocupar com esses pontos, buscar ajuda do governo federal para isso, porque o banco, às vezes, ele é limitado ali àquele público dele, né? E, na realidade, o BNDES nunca teve um olhar voltado para o comércio, né? Nós entendemos que seria um momento até de recuperação de empregos no país, que é uma meta do governo, né? Aliás, é uma meta de todos nós, né? Nós estamos falando da questão da empregabilidade, da questão da remuneração do trabalhador e da questão até da melhoria de trabalho dele, mas não adianta nada se não tiver os empregos, os cargos, né? E como eu falei, as pequenas e médias empresas que empregam na sua maioria. Então nós precisamos dar um foco nisso. Essa preocupação com a saúde financeira, vamos dizer assim, do empresariado, do comerciante, né? Também fez parte dessa discussão que vocês tiveram em Brasília recentemente, preocupados inclusive com uma reforma tributária, né? A revisão dessa carga de impostos que acaba sufocando o empresário mineiro, o empresário brasileiro. A CNC, nós conseguimos ter uma reunião lá na CNC, na Confederação Nacional, no Rio de Janeiro, e depois em Brasília, com o deputado Reginaldo Lopes, que é o coordenador da reforma tributária, né? O Reginaldo foi, assim, muito solícito ao entender o nosso problema. A Confederação Nacional fez os cálculos com relação à tarifa, aquele valor único, né? Nós entendemos, quero deixar bem claro, que a reforma tributária ela é importante, nós a queremos. O que nós não queremos é aumento da carga tributária. Nós entendemos que não vai haver redução, nem diminuição. Mas o aumento... Se não aumentar, já está bom. Já está excelente. E outra coisa, Ricardo, importante, você ter um percentual único no país, quando você fala de indústria, comércio, você vai falar de débito e crédito, você vai ter um retorno sobre esse percentual de 25% que o governo fala que é esse. Quando você fala do setor de serviços, é uma cadeia curta, você não credita ela de outros impostos. O que ela tem na sua maioria é mão de obra. E essa mão de obra, ela não se beneficia dessa cadeia curta.
Então, qual que é a nossa preocupação? É que na reforma tributária, nós entendemos, né, volto a falar, através de economistas e tributaristas da Confederação Nacional do Comércio e da Federação, nós fizemos os cálculos e chegamos à seguinte conclusão: vários pontos dos serviços teriam aumentos até de 163% na carga tributária. Então, nós estamos discutindo isso com o governo. Inviabilizar. Não, inviabiliza a questão da mão de obra. E aí, o que acontece? Mais desemprego no país. Mais informalidade. Mais informalidade, concorrência exatamente. Desleal, né? Exatamente. Porque se ele vai para a informalidade, ele acaba gerando E nós levamos isso para o governo desleal. na última reunião que tivemos agora com o Reginaldo Lopes, já em Belo Horizonte, numa visita a vários empresários agora essa semana com a Federação do Comércio. Ele já aceita que se discuta 5 alíquotas diferentes, que existem cadeias diferentes. A cadeia do varejo é uma, a cadeia de serviços é outra, a cadeia de turismo é outra. Então, nós precisamos ter particularidades. É a mesma coisa de você falar do alimento. O alimento tem alimento que você pode ter um percentual maior, né? Vamos dizer, o filé, você pode ter um percentual maior, mas tem carne que você não pode, porque é uma carne que é mais vendável à população mais carente e menos produtiva. Presidente, agora além dessa interlocução que a FEComércio faz aí então com Brasília, né, com as outras representatividades da sociedade, das finanças, quais serviços a FEComércio ela presta, né? Quais assessorias a FEComércio presta a seus associados, né? Como a gente disse, um número expressivo, mas nem todo empresário, nem todo comerciante hoje está afiliado à FEComércio. Quem está junto, quem está de mãos dadas, que tipo de assistência recebe também? Olha, eu diria que a melhor e maior prestação de serviço da Federação do Comércio é o nosso corpo jurídico. A maioria dos empresários não possui um advogado ou um escritório e a Federação do Comércio tem um corpo jurídico fantástico, pronto para auxiliar o empresário na dúvida que ele tenha ou na demanda que ele tenha. Nós não entramos na justiça para o empresário individualmente, mas nós preparamos ele para que ele entenda aquela dificuldade que ele tenha, seja uma questão civil, tributária, a que for, na área jurídica. Entramos em demandas maiores. Por exemplo, ganhamos a questão do pagamento de tarifa com relação ao Corpo de Bombeiro, que era anticonstitucional. Nós entramos na Justiça e aí defendemos esses 810 mil empresas de Minas Gerais. Vencemos. Então, ou nós entramos coletivamente ou preparamos aquela questão de cada um dele, fazendo com que ele entenda o processo. Estamos estudando as questões tributárias importantes. Então, essa, para mim, é a maior prestação de serviço que a Federação do Comércio faz. Ela tem outros serviços. Nós temos descontos na energia, que é fundamental. Às vezes parece que é pouco, mas o lojista pode ter até 25% na sua conta. E sem nenhuma responsabilidade, a Federação trabalha como se fosse um guarda-chuva. Nós temos a questão do plano de saúde, temos outros, né, assim, serviços prestados, exatamente, telefonia, uma série de outros benefícios. Mas eu acho que o papel fundamental é esse do jurídico e eu diria a questão do conhecimento. Ele pode entender, por exemplo, ele vai entrar para uma loja de shopping center, ele vai na Federação do Comércio, que a Federação do Comércio vai explicar a ele como que ele pode fazer isso de uma maneira melhor. Aí ele vai abrir uma padaria, então nós temos toda essa ajuda para que ele possa entender um pouco mais do processo. Não o final, a definição é dele, né? A decisão é dele, mas nós temos conhecimento suficiente para ajudá-lo nesse processo. Presidente, e até para ficar claro para o nosso telespectador, sem distinção do tamanho da empresa. Uma grande empresa, exatamente, uma empresa familiar, como o presidente citou, né, são todas tratadas da mesma forma para que o negócio prospere, né? Então é importante deixar claro isso para o telespectador, né? Com certeza. Nós atendemos grandes redes com dificuldades e dúvidas jurídicas, mas também atendemos aquele pequeno empresário lá que está com a sua família e tem uma dúvida, às vezes, até de aluguel. Simples, mas que para ele não tem esse conhecimento e nós fornecemos isso
volto a falar, gratuitamente para que ele entenda um pouco do processo. Essa filiação ela é gratuita? Como é que não? Tem a filiação, não, hoje nós não temos uma. A gente trazer o... Isso. Hoje nós não temos uma contribuição obrigatória, mas ele pode sim se filiar e ter esse acesso. Agora, a maioria das empresas precisam entender que elas procurem a Federação do Comércio, mas também regionalmente, que é o caso aqui de Uberlândia, nós temos o Sindicomércio de Uberlândia, sim, que pode dar o apoio a ele. Em outras cidades temos outros sindicatos empresariais que são sindicatos de frente. É como se dá aquela primeira atenção ao empresariado. Agora, se ele precisar de mais, o próprio sindicato vai acionar a federação e a federação dá o suporte necessário. Presidente, três temas que eu gostaria, específicos aqui, que eu gostaria de abordar com o senhor. Brasil competitivo, como é que é esse trabalho, como é que ele vem sendo realizado? Ricardo, o nome não poderia ser melhor. Ricardo, esse é um trabalho gigante que a gente está fazendo. A gente que eu falo é a FIENG e a FEComércio juntos, nós criamos o Brasil Competitivo. O que é o Brasil Competitivo? Existem plataformas internacionais que estão vendendo produtos no Brasil a $50 sem pagar imposto. E $50, nós não podemos esquecer que é entre R$250 e R$300. É um ticket médio muito alto. A maioria do comércio não vende produtos a R$300. Então, o que está acontecendo no Brasil? Está entrando uma quantidade de mercadoria pelas plataformas sem pagar imposto com a aquiescência do governo. Então, o governo federal, ele pensou nisso, recuou e deixou. Então, a nossa cobrança é, primeiro, para o consumidor. Cuidado aonde você vai comprar quando não pagar imposto. Você está deixando de gerar emprego no seu país, você está fechando lojas, você está participando de um processo desconhecido. E também para o governo falando, olha, se eles não pagam $50 ou R$300, cerca de R$300 de imposto, nós também não queremos pagar. Igualdade. Seria uma via de mão dupla. Exatamente. Então a indústria e o comércio se uniram através da FIENG e FEComércio e estamos assim nessa luta para que o governo entenda e o que nós queremos é que se coloque impostos do valor que for. Qualquer mercadoria tem que ter o seu imposto adequado. Presidente, dois assuntos mais do cotidiano, mas não menos importantes, né? 2023, uma quantidade enorme de feriados e feriados prolongados. Isso. E aí sempre tem aquele debate, o comércio ele sai prejudicado, mas o turismo ele acaba sendo beneficiado. Como que é essa balança? Essa balança é o seguinte, você tem as cidades turísticas, vou citar o Rio de Janeiro, que o feriado para ele é maravilhoso, que ele junta os dois, né? Abre o comércio e tem o turismo. E você tem aquelas cidades que elas normalmente perdem um pouco, as pessoas vão descansar ou numa fazenda ou em algum outro lugar. Agora, o que a Federação do Comércio e todos os sindicatos patronais do interior entendem e da capital é que o comércio tem que ser livre. O empresário tem que ter o direito de abrir e o direito de fechar. Então, nós não podemos impedi-lo. Colocar um feriado e falar que o comércio não pode abrir é nos fechar nossa porta sem poder. Então, para isso tem as convenções coletivas de trabalho, nós negociamos com os sindicatos laborais e tentamos abrir todos os feriados, com exceção de dois. O 25 de dezembro e o 1º de janeiro, que a gente respeita e entende que é o momento de todos estarmos unidos, familiarmente, e esse é uma composição. Então, tentamos fazer isso no estado de Minas Gerais inteiro, através dos nossos sindicatos. Presidente, eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, agradecer a presença do senhor aqui no nosso Band Entrevista. Ô Ricardo, eu agradeço imensamente os ouvintes, agradeço a você, a Band, essa parte da Band Entrevista, a primeira vez que eu participo, estou muito satisfeito. Obrigado pela oportunidade de falar assim o que é a FEComércio, o que é o SESC, o que é o SENAC e aonde a gente pretende chegar. Muito obrigado. Convite renovado para o próximo Band Entrevista, que hoje então recebeu o presidente da FEComércio Minas Gerais, o senhor Nadim Donato.
A você de casa, o nosso muito obrigado. Até o próximo Band Entrevista.